eterno e poderoso Deus de Israel, aqui está a tua igreja, Senhor, apresentando mais uma vez o teu servo. Que nesta noite ele venha ser canal, meu Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor quer que ouvimos. Pai, que viemos ouvir, escutar e colocar em prática o que o Senhor irá falar aos nossos corações nesta noite. Meu Pai, venho pedir a Ti que guarde e proteja o teu servo de qualquer retaliação do inimigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ah não, o povo está dormindo. Amém. Cumprimento o povo de Deus com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Que foi? Fiz um desastre aqui, derrubei os envelopes. Mas a glória a Deus. E eu quero compartilhar uma palavra na noite de hoje com a igreja, que está no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 6, a partir do verso de número 47. Aqueles que podem ficar de pé, em reverência não a mim, mas a palavra do Senhor. E vai dizer assim a palavra: e todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa, e não pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual a corrente batia veementemente. Imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias. Aleluia. Aqui eu vejo, através das palavras do Senhor Jesus Cristo, que todos nós podemos edificar uma casa, que todos nós, igreja, podemos levantar algo. Mas aqui o Senhor, Ele nos mostra algo. E eu estava ali orando e estava dando risada, que a missionária Rosana falou ontem e a evangelista repetiu hoje, né? Que tem pessoas que ouvem, né? Mas não escutam. Como é isso, pastor? Ouvem, mas não escutam. São aqueles que estão recebendo uma informação, estão olhando para você. Nosso filho, de vez em quando, ele faz isso. A gente vai dando uma informação a ele: Breno, você tem que fazer isso, assim, assim, assim. E daqui a pouco ele volta e aquela informação que a gente passou ele não fez. Sabe? Aí o Senhor está dizendo: olha, aquele que ouve e pratica a minha palavra é colocado como um homem prudente. Porque o Senhor, Ele coloca esses dois.
E você vê que o Senhor coloca os dois como o homem prudente ou o imprudente. E o Senhor utiliza da mesma fórmula, Sérgio. Para os dois, o Senhor vai dizer que encheu os rios, veio o vento. As duas casas sofreram os mesmos abalos, passaram pelas mesmas provações. Mas o Senhor mostra que uma ficou de pé e a outra não ficou. O que é que eu quero trazer para nosso entendimento hoje, nesta noite? A forma que nós construímos a nossa casa, ela determina o futuro da nossa casa. Você vê que aqui o Senhor, Ele coloca a forma que foi construída a casa dos dois, é o que vai determinar, Sandra, o final daquela casa. Nós vemos casas que muitas vezes a gente acha que são casas espirituais, dizendo pessoas que estão, sabe, solidificadas. Você olha e diz, Lucas 6, Sérgio, a partir do verso 47. Você olha aquelas pessoas e você diz, não, aquela família ali, ela está edificada na rocha. Aquela família ali é exemplo, é uma família sólida. E quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor vai me falar também lá, Efésios 6:10. E o Senhor vai dizer, revestido de toda a armadura de Deus, para que nos dias maus, vamos parar aí. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, os dias maus vêm para todo mundo. Sabe, a situação que veio para os dois homens, tanto para aquele que edificou sobre a rocha e tanto para aquele que edificou sobre a areia, vai vir da mesma maneira. O que vai mostrar se a nossa casa ela vai resistir às investidas de Satanás é aonde a gente está edificando a nossa palavra, a nossa casa. Por que o Senhor fala isso? Que aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Por quê? Ele é a rocha. Quando nós ouvimos e praticamos a sua palavra, nós estamos edificando a nossa casa sobre Jesus Cristo. É por isso que eu volto de novo. A forma que nós construímos a nossa casa é o que determina o final dela, o futuro dela. E aí quando vem o vento forte, quando vem as tribulações, sabe, evangelista, você vai ver o negócio sacudindo. Sabe, Sérgio, pode até arrancar um telhado, pode até arrancar uma portazinha ali, pode até, sabe, destelhar o telhado todo, mas a casa ela vai continuar de pé. O fato de ter destelhado, de ter arrancado uma porta, isso não vai dizer que a casa vai cair, mas você vai olhar e vai dizer, rapaz, o telhado foi todo arrancado. Mas se você olhar o alicerce da casa, se você olhar a estrutura da casa, ela continua toda firme, ela continua toda intacta. Aí a pergunta para a igreja: aonde é que a igreja tem edificado a sua casa? Será que nós estamos sendo igual a esse homem, ouvintes e praticantes? Ou simplesmente estamos sendo só ouvintes? Chegamos no culto, ouvimos a palavra, dizemos ao pastor, pastor, a mensagem hoje foi top, a palavra hoje falou poderosamente comigo. Mas quando chega lá fora, eu não pratico aquilo que foi pregado. E ouvindo um pastor falando algo que me chamou muita atenção,
que de vez em quando vê algumas pessoas para ele e diz a ele: pastor, a palavra hoje foi o máximo. E ele diz que respondeu a algumas pessoas: não, a palavra de hoje não foi o máximo. Por que a palavra de hoje não foi o máximo? Porque se a palavra que foi pregada aqui não mudou a sua vida, não mudou o seu jeito de ser, não mudou o seu comportamento, não mudou o seu jeito de viver, a palavra não foi o máximo. Sabe? Porque muitas vezes nós queremos aquela mensagem, sabe? Queremos ouvir aquela palavra que você dá vontade de pular na igreja, de sapatear. Talvez aquela multidão que estava com Jesus ali estava querendo ouvir algo, sabe? Estava querendo ver algo sobrenatural da parte de Deus. Mas ele diz uma coisa: olha, peraí, vocês querem ouvir? Tudo bem, beleza, vocês podem ouvir. Mas se vocês não colocarem em prática aquilo que vocês ouvem, aquilo que vocês leem, quando chegar o dia mau, sabe, evangelista, o dia mau vem para todo mundo. Não tem esse sobre a face da terra, seja ele justo ou injusto, seja ele crente ou não crente, seja ele da Assembleia de Deus, seja ele da Quadrangular, da Jesus é o Verbo, sabe? Dia mal vem para todo mundo. A máscara, viu, moça? O dia mal vem para todo mundo. Aí no dia que vem o dia mal, aí você vai ver. Aí você para e vai analisar. Aí você vai dizer: não, aquela casa ali realmente estava edificada sobre a rocha. Aí vou lhe perguntar: como é que você sabe que a casa do pastor Tiago estava edificada sobre a rocha? Meu irmão, porque o pastor passou no vento, sabe? Sacudiu, o vento arrancou as portas todas, arrancou o telhado, sabe? Não deixou nada assim do telhado no lugar. Arrancou a janela toda, mas a casa, as paredes, velho, não tem uma rachadura. Eu estava vendo a casa de meu pai lá em Dias d'Ávila, só por causa de uma raiz, de um pé de cajarana, a parede está toda aberta de fora a fora. Que o pedreiro disse: olha, ou arranca o pé e arranca a raiz, ou a casa vai ser condenada. Porque a estrutura da casa é boa, sabe? Mas tem que arrancar aquilo ali para poder não abalar. E tem certas coisas em nossas vidas que a gente tem que tirar, sabe? Para a nossa casa continuar firme sobre a rocha. A gente tem que ver qual é o terreno que a gente está preparando para edificar a nossa casa. E quando a gente foi, a última vez que a gente foi lá, eu estava vendo alguns tratores terraplanando ali alguns terrenos. Estava vendo o processo que os caras fazem, Sérgio. É entulho em cima de entulho e socando, deixando o terreno bem duro, deixando o terreno bem sólido. Para quê? Para quando vir a estrutura em cima, o terreno não ceder, a estrutura não vir abaixo e o prejuízo ser grande. E muitas vezes a gente vê irmãos caindo, a gente vê casas se desmoronando, porque elas eram ouvintes, mas não eram praticantes. O que ouve e pratica a palavra de Deus é aquele que fortalece a sua casa. É aquele que dá
dar estrutura para a sua casa. É aquele que olha e vê, olha, não, a casa precisa de uma estruturação. Qual é a estruturação que eu vou trazer para a minha casa hoje? É ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque a gente vê tantos irmãos hoje, igreja, fracos na fé. Porque nós vemos tantos irmãos hoje está bem, mas amanhã está caído. Porque não tem sido praticante da palavra. E vem qualquer ventinho, às vezes até o ventinho do ventilador, e as paredes começam a estremecer. Porque não escolheu bem o terreno. Aleluia. Aí o Senhor fala: no 48 ainda, ele é semelhante a um homem que edificou uma casa. Aí você vê, olha, o Senhor vem dando as características. Ele fez o quê? Ele cavou fundo, ele pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente e a corrente batia. Sabe esse veementemente? O Senhor está dizendo, olha, batia com força, batia violentamente, batia sem pena. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo, olha, quando o inimigo ele se levanta para tentar derrubar a nossa casa, ele não vem, sabe, de qualquer jeito. Ele vem com força. Todo mundo aqui já sentiu aquele desenho, os 3 pouquinhos, né? Que aí vem o irmão, constrói a casa de quê? De palha. Aí vem o lobo, bora botar aqui o lobo como Zé do Gavo, o capeta. Um sopro só que ele dá, o que é que acontece na casa do primeiro porquinho? Voa a palha, cai tudo. Ele sai correndo para a casa do segundo irmão, a casa de madeira. Você vê que o lobo tem até um pouco mais de dificuldade para derrubar aquela casa de madeira. Aí eu não lembro se ele faz 1 ou 2 tentativas e consegue botar a casa de novo ao chão. Só que tinha um terceiro irmão que eles estavam criticando o irmão porque o irmão estava construindo a sua casa de tijolo. Porque demora mais, é mais trabalhoso, sabe? Tem o tempo de secagem do cimento, tem o tempo de acabamento. E muitas vezes a gente não quer ter esse trabalho de edificar a nossa casa sobre um lugar sólido. A gente não quer ter o trabalho, sabe, de preparar o terreno, ver se o terreno é bom. É pedir direção ao Senhor, Senhor. Porque, como eu falei, a forma que nós construímos a nossa casa é que determina o futuro dela. E muitas vezes a gente vê pastores, sabe, com anos e anos dentro do evangelho, e você fala. Eu tenho um amigo pastor mesmo que ele disse, nosso apóstolo, vou pegar ele como um exemplo, 30 anos no evangelho, nunca desviou. Teve seus momentos de altos e baixos, teve, mas nunca saiu da presença. Aí você pergunta, a casa dele estava edificada onde? Sobre a rocha ou sobre a areia? A minha esposa está aqui comigo, como diz a evangelista, 24/48. Ela sabe o que é que eu passo,
ela sabe as pedreiras, às vezes as angústias, as tristezas que vêm ao coração. E aí, Sérgio, se não fosse o Senhor, aonde eu estou edificando a minha casa, não está do jeito que o Senhor quer ainda não, sabe? Ainda tem uns arremates para fazer na casa. Mas se não fosse o Senhor, primeiramente para me sustentar, a casa já tinha caído, a casa já tinha desmoronado. Sabe, muitas vezes as pessoas vão nos criticar como os 2 irmãos, os 2 porquinhos. Rapaz, você está passando tanto tempo, sabe, tanto tempo orando, tanto tempo buscando, tanto tempo jejuando, tanto tempo lendo a palavra, tanto tempo subindo ao monte. Mas a cada dia que você faz isso, sabe, é um tijolo, é uma coluna de sustentação que você coloca na sua vida, que você coloca na sua casa. Sabe, Sérgio, quando você vai estar dentro da casa, você vai estar vendo a chuva batendo, você vai estar vendo o vento batendo. Sabe, você está vendo lá aquela chuva forte, o cacau caindo, e você está tranquilo. Já é diferente daquelas pessoas que constroem as suas casas perto de ribanceiras, perto de morro, que quando o céu, Sandra, começa a ficar nublado, o coração já começa a ficar desesperado. Eu sei que alguns estão ali não é porque querem, é pela situação financeira. Mas o coração começa a ficar desesperado, com medo. Se a chuva bater mais um pouquinho mais forte, se o vento soprar um pouquinho mais forte, a casa vai cair. Aonde é que nós estamos? Eu falo nós porque eu tenho que trazer para mim também. Aonde é que nós estamos edificando a nossa casa? Sérgio, será que nós estamos edificando sobre a rocha? Estamos procurando material de qualidade para colocar na nossa casa? Ou será que estamos pegando qualquer coisa para levantar a casa, para ser mais rápido, para chegar ao denominador logo final? E aí quando a casa começa a rachar, começa a cair, aí vem a pessoa e diz: rapaz, o que foi que você colocou nessa casa? Ah, comprei um material de segunda, de terceira. Aí o futuro daquela casa, nós determinamos que o futuro dela é o quê? É de um curto período de tempo. Assim é na nossa vida espiritual também. Quando nós nos alicerçamos, ouvimos e praticamos a palavra do Senhor, nós estamos, Sérgio, colocando a cada dia um tijolinho, um bloquinho, ali uma coluna sobre a rocha. A gente olha, aqui perto do mar mesmo, tem pedras que eu creio que é desde a infância da evangelista. Você olha ali, Sandra também, acho que mora aqui também, né? Já tem um tempo. As pedras tiveram algumas modificações. As pedras tiveram algumas modificações, mas elas continuam no mesmo lugar. Elas continuam na mesma posição. Faça chuva ou faça sol, elas não se abalam, elas não se movem. O Salmo 125, ele vai nos dizer: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Veja só, o salmista bota aqui: nós somos como os montes de Sião, que não se abalam. Ou seja, vai vir as estações do tempo, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir sol, vai vir calor. Aqueles lugares que nevam vão nevar, mas a forma continua a mesma. Você olha
ele continua ali, inabalável. Ele continua o que? Firme. Ele continua o que? Seguro. Ele continua se sustentando. Quando nós ouvimos e praticamos, nós somos semelhante a esse homem prudente, que estamos procurando estruturar a nossa casa, estamos procurando edificar no melhor lugar, estamos procurando a melhor posição, estamos procurando, sabe, olha, quanto mais fundo eu cavar para botar a base, melhor. Eu lembro quando meu pai foi fazer a casa dele lá em Dias d'Ávila, o cara falou: Senhor José, olha, aqui a fundação, no mínimo aqui eu quero fazer com 4 metros de fundura. As pilastras de 1 metro por 1 metro. Na época meu pai, rapaz, para que esse absurdo? Esse quadrado todo cheio de concreto, cheio de ferro, para subir uma casa que nem de andar vai ser. Aí o pedreiro dá a seguinte explicação: Seu José, o terreno é úmido e quando chove, o terreno absorve muita água. E a tendência é que com o passar do tempo, o terreno ele vinha cedendo, ele vinha afundando. E o que é que acontece? Vai chegar um determinado momento que vai aparecer buracos no piso da casa, porque o piso está cedendo, porque a estrutura base da casa vai estar cedendo. E aí vai ser um prejuízo maior. Que pense você mexer numa estrutura de uma casa já levantada. Em algumas situações não tem como mexer. Ou derruba a casa e constrói de novo, ou perde a casa. Por isso, trazendo para a nossa vida espiritual, a gente tem que ter um cuidado. A gente tem que ver aonde é que a gente está colocando a nossa casa. Será que a gente está escolhendo a areia e está achando que é o melhor lugar? Que é a melhor posição? Aí trazendo de novo, no mesmo lugar em Dias d'Ávila, teve casas que quando deu chuva, casas veio abaixo. Lá pertinho, casas caíram e aquelas famílias perderam tudo, porque a casa não tinha fundamento, não tinha fundação, era só as paredes levantadas, não tinha coluna de sustentação na casa, amarrando as paredes e um telhado por cima. Enquanto está sol, tá beleza. Mas quando vem a chuva, quando vem os dias maus, quando vem a tribulação, quando vem os dias ruins, que Efésios 6:10 nos mostra. Sabe, quando o apóstolo Paulo ele nos fala revestido de toda a armadura de Deus, ele fala que nós devemos nos estruturar, nós devemos nos preparar, nós devemos estar equipados, para que quando chegar o dia mau, a gente possa suportar os ventos batendo, a gente possa suportar a chuva, a gente possa suportar, evangelista, as tempestades. Glória a Deus. Sabe, na travessia, se aqueles discípulos estivessem realmente alicerçados em Jesus, eles fariam o mesmo que o mestre estava fazendo.
eles estariam sentados nos barcos, tranquilos e calmos, porque eles iriam dizer: olha, nós estamos alicerçados naquele que está dormindo ali, que é Jesus. Então, o vento pode soprar, pode entrar água no barco, mas não vai afundar. Sabe, quando nossa casa está alicerçada na rocha e vem a chuva, Sérgio, pode entrar até um barrozinho na casa, sabe? Pode até sujar de barro a casa, pode até entrar água na casa. Obrigado, minha Deus. Pode entrar água, barro, aquela lama, e o juizão vai dizer: rapaz, casas com muito menos se perdeu tudo, e a sua continua de pé. Como é isso? Me explica aí como é isso. Que a casas que a gente olhava e dizia que era bem estruturada, caiu, e a sua, que é simples, não caiu. Como é que foi isso que aconteceu? Aí você vai dizer: meu filho, existe uma coisa. Procurei o melhor lugar, pratiquei aquilo que foi dito que era para eu fazer. Aleluia. Sabe, a minha casa ela pode até balançar, mas ela não cai. Glória a Deus. O inimigo pode vir até com toda a fúria que ele tem. Ele pode arrancar telhado, ele pode arrancar porta, ele pode botar lama dentro de casa, mas derrubar ele não derruba. Destruir ele não destrói. E porque o Senhor ainda coloca: olha, mas aquele que não pratica é como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Sabe, como eu falei aqui do porquinho, que ele fala, que a gente conjecturou aqui, que o porquinho ele demorou mais tempo para construir. O porquinho teve que fazer fundação, o porquinho teve que bater laje na casa. E muitas vezes nós vemos pessoas como aquele, sabe? Um pouquinho inteligente, menina. Peraí, né? Bater lá já é assim, apelou. Aí nós vemos pessoas com uma certa preguiça. Porque o Senhor ele fala aqui que aquele que foi sábio, ele foi procurar o quê? A rocha. Ele teve que perfurar. Ele teve trabalho. Porque ele sabia que ele colocando ali, ele tinha uma segurança. E aquele que vai edificar sobre a areia é fácil de se trabalhar, é rápido de se cavar e chegar a uma fundura, mas a areia não nos dá estabilidade. Sérgio não teve esse prazer de subir no monte comigo em dia de chuva ou depois de uma chuva. Rapaz, o monte você demora quase uma hora só para subir com aquela areia molhada. Que você vai pisando. A missionária foi comigo mesmo. Uma sexta-feira dessa, ela tá rezando: Thiago, a areia tá vindo no meu joelho, o pé tá afundando. E realmente não tava chegando, ela foi um pouquinho exagerada, não tava chegando até no joelho não. Mas a areia tava passando do tornozelo. E você pega aí, você pega uma garrafinha de água, você joga, você vai vendo a água fazendo um caminhozinho na areia. Aí às vezes o muro tá ali, ó. Tá ali. A água vai batendo, vai batendo, vai batendo.
Mas chega um determinado momento que ela não consegue passar por cima, ela acha uma brecha por baixo. E ela vai tirando toda aquela areia ali, até o muro ele ficar todo desestabilizado e ele vir abaixo. É assim, é isso que o Senhor está falando para nós. Sabe, olha, procure edificar a sua casa sobre a rocha, porque quando vir, a água vai bater e ela não vai ter por onde entrar, ela vai ter que procurar um outro caminho. Sabe, ela pode até passar por dentro da casa, mas não vai derrubar. E muitas vezes a gente fica olhando e estamos como esse homem, que ele vai e faz a sua casa sobre a areia. Só que depois no final ele vai ver, o Senhor vai falar que foi uma grande ruína daquela casa. Vocês se lembram da frase que eu falei? Que a forma que nós construímos a nossa casa determina o futuro dela. A maneira aonde nós estruturamos a nossa casa é o que determina o futuro. E eu não estou falando de futuro daqui a uma semana, não. Estou falando de futuro de anos. Estou falando de futuro de anos. Que você olha a casa e você diz assim: rapaz, essa casa tem quantos anos? Rapaz, a casa tem 50 anos. Você olha e diz: rapaz, a casa não precisa de nenhuma reforma de estrutura. É só mesmo uma pintura, uma massa corrida, né? Trocar umas coisas que tá velha. Mas a casa em si, ela está toda firme. Aonde a gente está estruturando a nossa casa? Qual é o terreno? Qual é o terreno que a gente está procurando erguer a nossa casa? Será que a gente já começou a construir em um lugar sólido? Verdade, Deus. Ou será que a gente está procurando construir num lugar que é mais viável para a gente? Se está pensando em construir, ainda dá tempo de parar e ir para um outro lugar e procurar uma rocha. Aleluia. Que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Que é praticar a sua palavra, é ouvir e praticar. Porque seremos semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe? E as pessoas vão olhar e vão dizer: rapaz, aquele povo lá de Itapuã passou por tanta coisa. Foi coronavírus, foi crise, foi desemprego, sabe? Olha isso aí. Mas estão firmes. Mas estão ali, ó, inabaláveis. Aí vão perguntar: por que é que eles estão firmes? Por que é que eles estão inabaláveis? Porque eles procuraram edificar a sua casa sobre a rocha. Aleluia. É porque eles procuraram, sabe? Não sei, igual aquele primeiro porquinho, fazer a casa de palha para poder aproveitar mais o tempo. Não foi igual ao segundo. Fez a casa de madeira também para aproveitar mais o tempo, para brincar, para fazer atividades extracurriculares. Mas chegaram e crucificaram o pobre do outro porquinho porque gastou mais tempo. Mas qual foi a casa que salvou eles dois do lobo? Foi a casa que durou mais tempo, que demorou mais tempo para ser feita. A casa que deu mais trabalho, mas foi edificada. Foi uma casa fortificada. Aleluia.
estava vendo um estudo sobre as muralhas de Jericó. Nós sabemos que só de largura tinha mais de 2 metros de comprimento as muralhas. E para baixo também tinha profundidade, missionária. As muralhas. Porque aqueles homens que arquitetaram, creio eu que eles arquitetaram com uma coisa: os nossos inimigos podem vir, não é só necessário erguer um muro grande e alto, mas o muro precisa também ter fundura. Porque vai se o inimigo vem e cava um buraco, passa por debaixo do muro, coloca toda a cidade em risco. Todo o trabalho de edificação dos muros vai por água abaixo. Sabe? Por isso que o Senhor está falando que a gente precisa ter cuidado aonde a gente vai edificar. A gente fazer análise do terreno. De ir cavando até achar uma pedra de rocha lá, que aí você sabe que a rocha não vai sair do lugar, e aí ali começa a ser colocada a coluna de sustentação. Aí se for um prédio grande, aí já vai com aqueles ferros mais grossos, né? Mais resistentes. Até o concreto não é o mesmo que é utilizado para uma casa comum. O concreto, ele é um concreto mais forte. E para quê? Para sustentar. Para sustentar. Eu estava vendo um prédio na China, um prédio anti-furacão. Não, várias casas também. Não, mas aquele ali, o bicho era incrível. Os vidros que aguenta 20 de 200 km por hora, e o bicho não racha. Aí os caras fazendo a filmagem, o vento assoviando e o vidro nem parecia. Aí eu cara comigo, aonde vou ficar num bagulho desse nada, rapaz? Vai que o vidro quebra, o vidro me carrega, sou frouxo. Aí você vê, os prédios são todos ali, ó, arquitetados o quê? Para aguentar o saculejo ali, ó. Tem mola nas estruturas, que é aquela verdadeira balança, mas não cai. Porque eles entenderam que eles precisavam fazer algo para que no final da tempestade, no final da chuva, o prédio ficasse no lugar e os danos fossem mínimos possíveis. E assim tem que ser na nossa vida também. Edificarmos a nossa casa sobre a rocha que é Jesus. Porque vai vir os ventos, vai vir as tempestades, mas os danos, os danos, Sérgio, os danos, igreja, vai ser o mínimo possível. Aleluia. Como uma certa pessoa falou comigo uma vez, né? Que ela falou que 1000 cairia à minha direita, 10.000, né? Mas eu não seria atingido. E às vezes até viria uma pedrinha, ia bater, sabe? Mas é só para ficar a marquinha, para fazer um cascãozinho, para lembrar um arranhãozinho. Mas o dano foi mínimo. Quando a gente edifica a nossa casa em Jesus, profundidade com Ele, sabe? Quanto mais nós nos aprofundamos com Jesus, mais as nossas bases ficam fortes, mais os nossos alicerces ficam fortes. Aleluia. Né? Igual a evangelista trouxe do bambu. O bambu arreia todinho no chão, mas o bicho não quebra. Ele enverga até o chão, mas não quebra. A gente vai ser como crente bambu.
A gente vai encarregar até o chão, mas depois ele volta de novo. É igual eu estava vendo o trigo. 2 pastores de uma plantação de trigo. E um dos pastores passando com a caminhonete no meio da plantação de trigo. E o outro pergunta, rapaz, isso não danifica, não prejudica não? Aí o outro pastor, saia daqui do carro. Aí você está vendo esse daqui? Foi o que a gente passou hoje. Olha aquele ali. Foi o que eu passei a semana passada. O trigo, em vez de estar embaixo, ele já estava voltando à sua normalidade. Aí ele puxou ele para outro local onde ele tinha passado. Está vendo aquele ali? Uma diferença mínima. Aquele ali já tem algumas semanas que eu passei com ele. Ou seja, olha, independente, passou peso, arriar até arriou, mas depois ele volta à sua estrutura normal. Sabe, quando a gente está estruturado, quando a gente está, missionária, firmado em Cristo, a gente pode até tombar um pouquinho para o lado, né? Pode ir até o chão, mas a gente volta de novo. Aleluia! Eu creio nesse negócio, Deus. Só edificadas em Cristo Jesus. Vamos ser semelhantes àquele homem que edificou a sua casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente e a corrente batia veementemente sobre aquela casa e não pôde abalar, pois ela estava fundada sobre a rocha. Aleluia. Que nessa noite a gente possa entender que temos que ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor e edificarmos a nossa casa nele. E assim conseguiremos passar por lutas e tribulações, mas não seremos abalados, não seremos atingidos, não seremos destruídos, mas permaneceremos para sempre. Assim como o Salmo 125 diz, que nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim é ele e você quando nós edificamos, quando nós praticamos aquilo que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Aleluia, Senhor Jesus. Amém? Amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade